Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Graça e paz. Amém? Quantos estão felizes por estarem aqui em nome de Jesus? Amém. Esse mês nós estamos estudando um livro do pastor Bill Hybels, né? Ocupado demais para deixar de orar. E nós temos observado que quem tem se envolvido com a oração verdadeiramente tem conseguido desenvolver uma vida em Deus forte, uma vida em Deus cheia de frutos, uma vida em Deus feliz e alegre. Amém? E é algo que Deus nos convida a nós estarmos juntos em oração, a verdadeiramente nós buscarmos ao Senhor, invocarmos o nome do Senhor, porque é do Senhor que vem a nossa força. E amanhã nós vamos começar essa etapa do 40 dias de jejum e oração, que vai ser feito no Brasil todo, né? Em várias igrejas, mais de 150 igrejas. E o objetivo, fizemos o ano passado, foi maravilhoso, né? E esse ano nós estamos juntamente com várias igrejas no Brasil participando dessa campanha 40 dias de jejum e oração. Amém? Nós não temos mais livros aqui, adquirimos 30 livros, mas já vendemos todos e as pessoas vão estar participando. Cada dia tem um propósito de oração, cada dia tem um motivo de oração e tem também uma estratégia sobre como orar. Amém? O tema desse ano está em Atos, capítulo 1, versículo 8, e é sobre isso que eu vou pregar hoje à noite, para que a gente possa estar já se motivando a estar buscando. No nosso site, nós vamos estar na nossa rádio, a cada 2 horas, passando o propósito daquele dia. Então, cada dia tem um propósito. Eu já gravei os 5 primeiros dias em áudio, e a gente vai estar transmitindo a cada 2 horas o que fazer naquele dia. Existe uma leitura da palavra, existem motivos de oração, primeiro por você, depois motivo de oração por outras pessoas e um versículo de memória. Amém? E eu creio que será um tempo de crescimento, de comunhão. E lembre-se, quem estiver participando desta campanha, você não está participando só. No Brasil e fora do Brasil, várias igrejas, vários irmãos estão nessa mesma empleitada, nessa mesma vocação, buscando a mesma coisa. E eu creio que será um tempo de crescimento. Amém? Um tempo de desenvolvimento, um tempo de amadurecimento da nossa fé. Amém? Queria que você inclinasse sua cabeça, fechasse seus olhos, orasse a Deus aí nesse momento, em nome de Jesus. Eu sei que Ele vai falar o teu coração grandemente. Não fica disperso. Já que você veio até aqui, não perca a oportunidade de se ligar ao Senhor, de estar ligado a Ele, de estar buscando receber dEle refrigério, direção, unção. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar. Queremos te agradecer pela tua fidelidade, pelo teu amor. Muito obrigado pela igreja que se reúne neste lugar, em vários lugares no Brasil hoje, Senhor. Obrigado pela tua presença. Tu mesmo disseste, onde estiverem 2, 3 ou mais reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. E nós cremos que tu estás presente aqui, Senhor, para nos socorrer, para nos ajudar, para fazer com que cada pessoa aqui cumpra a sua vocação, o seu chamamento, o seu ministério. Fazer com que cada pessoa aqui não fique parado no meio do caminho, mas que, como tu começaste a boa obra, nós cremos que tu irás completá-la até o dia de Cristo Jesus, Pai. E eu te peço ousadia e unção para pregar a tua palavra conforme me convém fazer, na graça do Espírito, na sabedoria que vem do alto, segundo o teu propósito, segundo aquilo que está no teu coração. E eu creio, Pai, que os irmãos e irmãs vão estar atentos, com o coração abertos, para receber a palavra que é poderosa para salvar as nossas almas. A palavra infalível, a palavra que não pode mudar, a palavra que é a verdade, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e nós cremos, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, e a igreja diz amém. Amém? Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus aqui, após ressuscitar, ele vem trazendo instruções, né? E as instruções que Jesus vem trazendo, ele vem falando a respeito de determinadas coisas. E quando chega aqui no versículo 8 de Atos capítulo 1, ele diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Tem outra versão da Bíblia que diz que recebereis poder. Diga comigo, receber poder. Amém?
Isso só é possível porque Jesus aqui ele tinha cumprido um propósito. Jesus havia ressuscitado. Nenhum momento antes dessa promessa e do dia de Pentecostes, que acontece alguns dias depois, as pessoas tinham recebido o Espírito Santo para morar nela. O Espírito Santo não morava nas pessoas. O Espírito Santo apenas vinha sobre algumas pessoas no Velho Testamento. O rei, o profeta, o sacerdote, algumas pessoas que trabalhavam no templo, artesãos, e o Espírito Santo vinha sobre eles e os capacitavam para algo que Deus tinha chamado, para algo que Deus tinha vocacionado. O Espírito Santo ainda não morava nas pessoas. E Jesus, ele vem trazendo uma promessa. Ele vem falando algo novo. Ele diz assim: vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Existia muita dúvida. Muitos dos discípulos estavam ainda meio que perdidos, porque eles não esperavam que Jesus fosse morrer. Na verdade, eles estavam esperando que Jesus os libertasse do Império Romano e instaurasse um reino na terra. Mas esse não era o plano de Deus. O plano de Deus era estabelecer um reino, primeiro dentro do homem, e depois ele iria estabelecer um novo reino aqui na terra, que é quando Jesus voltar na sua segunda vinda. O reino de Deus vai vir para a terra e nós vamos ver como será essa terra debaixo do governo de Deus. E os discípulos estavam atemorizados, alguns estavam perplexos, outros não sabiam o que fazer. Muito estava se anunciando, falando a respeito da ressurreição dos mestres. Alguns não criam, né? O próprio Tomé disse: se eu não colocar o meu dedo na mão dele, se eu não colocar a minha mão no lugar que foi transpassado, de forma nenhuma crerei. Então eles tinham uma dúvida, eles tinham perguntas, como muitas vezes nós temos. O que vamos ser de nós sem Jesus? E muitas vezes eu tenho observado isso até nos irmãos, através do aconselhamento, através de acompanhar a vida, né, de alguns, estar orando por outros, e às vezes as aflições desse tempo presente, muitas vezes sucumbe o brilho da palavra de Deus, o brilho da vida de Deus. E nós não podemos deixar isso acontecer. Nós não podemos deixar que as circunstâncias, elas tomem um tal nível na nossa vida, que invalidem a palavra de Deus, que tirem o poder da palavra de Deus. Quantas pessoas hoje, às vezes, estão até paradas na sua caminhada cristã? Começaram até bem, tinham fervor, oravam, liam a Bíblia, buscavam a Deus, verdadeiramente tinham uma vida de fluência no Espírito Santo, na sua comunhão com Deus, mas algo aconteceu e travou aquela pessoa. Um problema, uma circunstância, uma decepção. E as pessoas às vezes ficam meio que travadas, as pessoas ficam meio que impedidas de avançar, de seguir a sua jornada, de correr a sua carreira. Mas se nós atentarmos para a promessa da palavra de Deus, se nós atentarmos para aquilo que o Senhor tem nos falado, para aquilo que o Senhor tem nos dito, irmãos, e recebermos a palavra como ela é, sem querer mudar. O problema é que tem muita gente que quer mudar a palavra de Deus, e quando nós mudamos a palavra de Deus, nós tiramos o poder da palavra de Deus. Quando nós queremos receber a palavra do nosso jeito, da nossa maneira, não como ela foi nos dada, não como ela foi ensinada, pregada, escrita. A palavra é para ser recebida como ela está aqui. Claro, vivificada pelo Espírito, debaixo da unção, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? E nós temos que crer que quando nós estamos lendo a palavra, o Espírito irá vivificar essa palavra. O Espírito irá movimentar dentro de nós, trazendo luz, revelação, amém? A vida da palavra, porque é disso que nós precisamos. A igreja não é apenas uma reunião de um grupo de pessoas, ou uma organização, ou uma empresa, não. A igreja é um organismo. Nós estamos ligados uns aos outros. Quando você sofre, eu devo sofrer junto. Quando você é honrado, eu devo ser honrado junto. Quando você se alegra, eu devo ficar contente. A sua dor tem que ser a minha dor. E igreja é isso. Um organismo.
É uma pena que muitos só enxerguem a igreja como uma organização, né? Como algo, as pessoas até falam assim, estão enricando o pastor, né? Às vezes eu escuto muito isso. As pessoas dizem, está enricando o pastor. E às vezes a gente tem essa ideia e deixa isso cair no nosso coração. Isso não é verdade. Não é verdade. Quando Deus nos plantou como igreja, e quando eu falo igreja não é a denominação, casa do oleiro, mas o organismo, o corpo de Cristo. Ele nos plantou com um propósito de nós sermos o referencial dele para as outras pessoas. Já pensou o que seria de nós se esses 11 apóstolos não tivessem dado continuidade, se enchendo do Espírito Santo, e fizessem com que essa palavra passasse para outras pessoas, e outras pessoas, e outras pessoas, até que chegou a mim e a você? Pare para pensar. Você se lembra quem falou para você de Jesus pela primeira vez? Que gratidão você tem por essa pessoa? Às vezes a gente se esquece disso. Às vezes a gente perde essa atitude do coração de ser grato a quem falou para a gente de Jesus. Já pensou, se ninguém tivesse falado para mim de Jesus, eu não estaria aqui hoje. Talvez estivesse ainda vivendo a vida que eu vivia antes, no engano do mundo, destruindo minha vida, ainda entenebrecido os olhos do meu entendimento, sem ver a verdade. Só sobrevivendo nas festas, na vida normal, sem a sensibilidade do Espírito Santo, sem ser a morada do Espírito Santo. Você já parou para pensar, se ninguém tivesse falado para você de Jesus, aonde você poderia estar? Talvez você não estivesse nem mais vivo. Talvez eu não estivesse mais vivo, não estivesse mais aqui. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque pessoas decidiram receber e confiar e se lançar nessa palavra e passaram para outras pessoas. Olha o conselho de Paulo a Timóteo. Abre aí em 1 Timóteo. Segunda Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2. Paulo instruindo o seu filho, o seu discípulo, trazendo instrução. Ele diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para que também ensinarem a outros. E aqui nós vemos, olha irmãos, uma cadeia de pessoas passando para as pessoas a mensagem da verdade. A graça de Deus, o favor de Deus, a unção de Deus. Amém? Paulo vem instruindo o seu filho. Ele diz assim: se fortifique na graça que há em Cristo Jesus. Sabia que existe uma graça em Cristo Jesus que nos fortalece? Que se nós não dependermos dessa graça, talvez nós venhamos a naufragar na fé, nós venhamos a desistir, mas porque nós nos apegamos a esta graça, essa graça ela nos anima, ela nos nutre, ela nos fortalece. É isso que Paulo está dizendo aqui: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Existe uma graça em Cristo Jesus que nos dá força, que nos anima, que nos dá razão para a gente se levantar cedo de manhã e continuar a jornada. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: a jornada para você continua. Quantas pessoas paradas no tempo, quantas pessoas que não acreditam mais em si, não acreditam mais em Deus, não acreditam mais na vida, não acreditam que a sua vida pode melhorar, o seu casamento pode melhorar, o seu emprego pode melhorar, a sua saúde pode melhorar. Quantas pessoas entregues? Não seja uma dessas pessoas. Não seja alguém que se entrega facilmente. Não seja, como diz aquela propaganda, eu sou brasileiro e não desisto nunca. Né? Que você possa pegar isso e verdadeiramente não desistir, não desista dos seus sonhos. Não desista das pessoas que te amam. Não desista do propósito de Deus para a sua vida, do plano de Deus para você. Não desista. Talvez você possa chegar para mim assim e dizer: pastor, eu estou passando uma pressão muito grande. E eu quero dizer para você: vai para debaixo das asas do Altíssimo. Como Viviane bem colocou aqui.
Amém? Aquele lugar de proteção, aquele lugar de cobertura, aquele lugar onde você se sente protegido. Protegido. É bom ter um lugar assim. Uma fenda na rocha. Amém? Moisés, certa vez conversando com Deus, ele disse: eu quero te ver face a face. Olha a ousadia de Moisés. Enquanto muitos tinham medo de ver Deus, porque no Velho Testamento a presença de Deus ela era temida, as pessoas tinham medo de entrar na presença de Deus e morrer. Isaías falou isso: eita, eu vou morrer porque eu vi Deus, eu moro no meio de povo de lábios impuros, sou um homem de lábios impuros, vou morrer, né? Moisés foi ousado e disse: eu quero ver a tua face. E Deus disse: você não pode me ver, mas você vai ver as minhas costas. Eu vou lhe colocar numa fenda da rocha. Aquela fenda, irmãos, já representava Cristo. E diz que Deus faz uma fenda na rocha, coloca Moisés e passa toda a sua bondade diante de Moisés. E aquilo é glorioso. E quando Moisés consegue enxergar, ele vê as costas de Deus. Ele não recebe de ver face a face, mas ele consegue enxergar as costas de Deus. E para Deus, irmãos, é como se ele tivesse visto face a face, porque Deus disse: olha, meu servo Moisés, eu falo com ele face a face. Às vezes tem coisas que a gente pede, a gente pensa que não recebe de Deus, mas sabia que para Deus é como se ele já tivesse nos dado? A gente só precisa se apropriar daquilo, tomar posse. Sabe o que é se apropriar de algo que já é seu, de algo que já lhe pertence? Muitas pessoas não se apropriam da bênção porque elas pensam que a bênção não é dela. Não renovam a sua mente. Não ficam firmes na palavra. Não sabem como receber. Tem muita gente que não sabe como receber de Deus. Se recebe de Deus pela fé, irmãos, na simplicidade. Amém? Não é complicado receber de Deus. Muitas vezes somos nós que complicamos. Quando Jesus vem falando aqui, ele diz assim: olha, mas recebereis o poder do Espírito que há de vir sobre vós. E nós vamos ver o que aconteceu. Em Atos capítulo 2, versículo 1, diz que estavam ali no cenáculo, reunidos orando, porque eles estavam orando, buscando. Eles não sabiam o que aconteceu, mas diz que de repente, como um vento impetuoso, encheu a casa e línguas repartidas como que de fogo pousou sobre cada um daqueles que estavam ali orando e buscando. E disse que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E de lá, daquele dia, no dia de Pentecostes, para cá, ninguém mais deve estar esperando. Todo mundo deve receber quando crê. Jesus disse em Marcos capítulo 16, queria que você fosse para lá. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. O que é esse falar novas línguas, senão esse enchimento do Espírito Santo de Atos capítulo 2? Porque diz aqui no versículo 4, Atos capítulo 2, versículo 4: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram. Se eles começaram é porque eles não tinham falado antes. Só depois do enchimento do poder foi que eles começaram a falar em outras línguas, confirmando Marcos capítulo 16, versículo 17. Amém? E diz: conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Quem concedia? O Espírito Santo. Mas quem falava? Eles. Amém? Era o Espírito Santo quem dava a língua, mas quem falava era eles. Tão cheios de Deus, tão cheios da plenitude de Deus, que os homens, ao olharem para eles, pensaram que eles estavam embriagados. Existe um propósito para ser cheio do Espírito Santo. O propósito de ser cheio do Espírito Santo, irmãos, não é somente para a arrogância espiritual, para a gente se achar melhor de quem ainda não é batizado nisso, não.
o propósito de ser cheio do Espírito Santo é ser uma testemunha. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus está contando com você para ser uma testemunha de Jesus Cristo às pessoas. O que é uma testemunha? É alguém que viu a ressurreição. Eu sei que a gente não viu com esses olhos, mas irmãos, eu tenho certeza que você tem convicção de que Jesus ressuscitou. Amém? Se você tem essa convicção, e se você já em algum momento da sua vida recebeu o toque de Deus, você deve ser uma testemunha. Você deve ser aquele quem anuncia as boas novas. Você deve ser aquele que em tudo que você faça, você tem que colocar algo que vai falar da glória e do poder de Deus na sua vida. Talvez não adiante para as pessoas, talvez não tenha mudado as vidas das pessoas, mas a sua, você precisa dar testemunho de que verdadeiramente mudou. Sabia? E às vezes não é nem tanto falando, mas é mais vivendo. Não é nem tanto pregando, mas é deixando sua vida ser uma carta para que as pessoas possam ler e ver. Ali vai um homem e uma mulher de Deus. Ali vai alguém que Jesus transformou. Porque eu sabia, eu conhecia essa figura. Eu sabia quem era. Esse aí era torto. Mas Jesus, olha, deu uma consertada nele e ele agora está andando em novos caminhos. Está andando em novos pastos. Está andando por novos lugares, com novas atitudes, novas reações, novos comportamentos, novo linguajar. Nova maneira de se vestir. Porque algo nele foi transformado. Que transformação foi essa? Ele recebeu Jesus. Ele nasceu de novo. Ele agora é crente. Por que é que as pessoas ainda têm vergonha de dizer que são crentes? Não tenha vergonha de dizer que é crente. Amém? A palavra crente significa aquele que crê. Nada mais, nada menos. É uma pena que no nosso país seja assim, um título de uma religião. Mas ser crente é apenas crer no que está escrito na palavra de Deus. E quando a gente crê, irmãos, nós nos lançamos sobre isso, nós acreditamos nisso, nós vivemos essas verdades. Amém? Elas não ficam distantes de nós. Não, nós queremos conhecer, queremos cada vez mais conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Para quê? Porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, não tem como você conhecer a palavra e continuar preso. Quanto mais da palavra você conhece, mais livre você fica. Mais livre você vai se tornando. Quanto mais da palavra você conhece, mais de Deus você vai se enchendo. Mais de Deus você quer. Jesus disse: olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: eu estou olhando para uma testemunha de Jesus ressuscitado. Amém? É assim que Deus nos vê. Às vezes a gente se vê como miserável. Às vezes a gente se enxerga com uma visão que não é a visão de Deus. Pecador, pobre, rastejando na terra. É tanta condenação. Você sabe quando a pessoa está cheia de condenação. Só precisa ouvir ela conversando 5 minutos. É igual a incredulidade. Você sabe quando a pessoa está com incredulidade. Só é ouvir ela conversando. Vai sair pela boca dela sem ela nem perceber que ela não está em fé. Ela está em incredulidade, ela está em condenação. Só por aquilo que ela fala. Jesus falava sobre isso. Pelas tuas palavras serás condenado, mas pelas tuas palavras também serás justificado. Por quê? A boca fala do que está cheio o coração. Se a gente encher o nosso coração da palavra, se a gente encher o nosso espírito da palavra, quando nós falarmos, vai sair a palavra. Amém? Agora, se a gente enche o nosso coração de violência, quando a gente falar, vai sair violência. Se a gente enche o nosso coração de amargura, raiva, quando a gente falar, vai sair rasgando, amargura, raiva. Falta de perdão, e dói, sabia? É como alguém está assando peixe. Você já chegou numa casa que alguém está assando peixe?
Não tem aquele cheiro de peixe assado? É peixe hoje, né? Como você sabe. Quem estava lá, a narina já ficou, já não sente mais. Mas quem chega, já sabe logo. Como é que você sabe? O cheiro está no ar. A mesma coisa é quando nós estamos cheios de Deus. O cheiro está no ar. Amém? Os nossos olhos, a nossa fala, a nossa maneira de agir, o nosso comportamento nos denuncia. Alguém ali é diferente. E eu louvo a Deus quando as pessoas olham para mim e dizem: você é diferente. Eu digo: sou. Qual é a sua diferença? Eu digo: Jesus. Tu é crente, né? Eu digo: sou. Se percebe. Na forma, no trato, na maneira, no comportamento. Às vezes até querendo se esconder, as pessoas sabem. Tu tem cara de crente. Eu. Hã? Ou você assume logo? Catuca a pessoa que está do seu lado, diga: assuma logo. Amém? Quem você é, diga: assuma quem você é. Tem muitas pessoas que não estão assumindo quem são. E nós precisamos, irmãos, assumir quem nós somos. Nós somos testemunhas de Jesus Cristo. Somos filhos de Deus. Amém? Nascidos de novo. Para viver uma nova realidade de vida. Como é que nós vamos ver isso? Recebendo o Espírito Santo. Nos enchendo do Espírito Santo. Amém? Vá lá para Efésios. Obrigado, Senhor. Tu és fiel. Tu és fiel. Muito obrigado. Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz assim: e não vos embriagueis com vinho. Olha o que é que Paulo está dizendo aqui. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Essa palavra enchei-vos no grego é um imperativo, é como se fosse um mandamento. Você precisa se encher do Espírito diariamente. Amém? Essa palavra também, enchei-vos, é como se enchendo-se. Isso é igual a você estar se alimentando. Vamos fazer agora esse período de jejum. Amém? O pastor que orienta, ele diz: você pode jejuar uma refeição. Você pode jejuar durante esse tempo televisão, cortar a televisão. Passar um tempo sem assistir televisão. Eu já venho no jejum de televisão, irmãos, há um bom tempo. Quase não estou mais assistindo televisão. Por quê? Para proteger as entradas do meu espírito. Proteger meus ouvidos, proteger os meus olhos. Até o que eu gostava muito de assistir o combate, né? E ultimamente eu não estou tendo muito tempo e não estou assistindo muito. Porque quando eu ligo, que eu vejo, aí vá orar um pouquinho. Não estou dizendo que você tem que fazer isso. Mas se nós quisermos crescer em Deus, nós precisamos nos doar para Deus. Tem gente que quer tudo de Deus, sem dar nada para Ele. Não vai acontecer. Eu não posso enganar você. Não tem como. Não tem como. Jesus aqui em João capítulo 7, versículo 37, ele diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Veja a postura de Jesus. Aí ele diz o seguinte: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu interior. Veja que não vai vir de fora, é de dentro de você, é de dentro de mim. Muitas vezes nós queremos encontrar as respostas fora. As respostas já estão aí dentro. Se o Espírito Santo de Deus habita em você,
Se o Espírito Santo mora em você, você sabe quando está errando, você sabe quando está pecando, você sabe quando está desobedecendo a Deus, você sabe quando não deve falar aquilo que você está falando, você sabe quando não deve estar vendo aquilo que você está vendo, porque é do seu interior. E quando João escreve isso aqui, ele diz, versículo 39, isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. E temos que entender que João, quando escreveu o Evangelho, ele escreveu muitos anos depois de tudo que aconteceu. Foi um dos últimos evangelhos escritos, foi o de João. E João aqui ele vem trazendo a narrativa de Jesus, e ele diz, no último dia da festa, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Quando João escreveu isso, os rios já estavam fluindo há muito tempo. Os rios, o Espírito Santo já estava morando neles há muito tempo. Na verdade, foi o Espírito Santo que inspirou ele a escrever. Foi o Espírito Santo quem lembrou a ele essas palavras de Jesus, porque Jesus disse, olha, eu vou. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Porém, quando eu for, eu vos enviarei. E quando eu enviar, ele vos fará lembrar de tudo que vos tenho ensinado e anunciará outras coisas. E é isso que João está narrando aqui. O Espírito Santo lembrando. Jesus naquele dia, o grande dia da festa, pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Aonde Jesus está? Aonde Jesus está? Diga, ele está no meu coração. Então, aonde você estiver, a presença de Jesus vai estar com você. A gente não pode ter aquela visão religiosa de que Jesus só está na igreja, né? Tem gente que se pudesse vinha morar na igreja, não vai resolver seu problema, porque não é o lugar. A nossa maneira religiosa de pensar é, mas aonde nós estivermos, os rios estão dentro de nós. E na hora que a gente precisar acessar, irmãos, só é fechar seus olhos e abrir o seu coração. Deus vai falar contigo. Deus vai manifestar o seu poder contigo. Deus vai te socorrer e vai te ajudar na hora que você precisar. Precisamos entender isso, para a gente não se desligar de Deus. Às vezes a gente fica tão perto de Deus na igreja, mas quando está na escola, quando está no trabalho, quando está no mundo, parece que Ele não existe. Isso não pode acontecer. É por isso que nós precisamos receber poder, irmãos. É por isso que nós precisamos receber a virtude. Isso vem mediante a revelação, o conhecimento da palavra de Deus. Não podemos pensar na igreja, Deus está comigo. No trabalho, Deus me abandonou. É por isso que muita gente é um na igreja e outro fora. E não pode ser. Porque os rios estão dentro de você. A unção, ela está contigo. É o que João escreve na sua primeira carta. Lá em 1 João, capítulo 2. Ele diz algo muito interessante aqui. 1 João, capítulo 2, versículo 20. Ele diz assim: e vós tende a unção do santo, e sabeis tudo. Temos que saber que João está escrevendo aqui para os irmãos, amém? Pessoas que já eram nascidas de novo, pessoas que já tinham o Espírito Santo habitando nelas. Ele diz assim: vocês que nasceram de novo, vocês que têm a unção, vocês sabem tudo, porque o mesmo Espírito é quem nos ensina todas as coisas. E no versículo 27 ele diz assim: e a unção que vocês receberam dele, ela fica em vós. Oh glória! Eu fico tão feliz de saber que a unção, ela não fica saindo e entrando, o Espírito Santo não fica saindo e entrando. Não, João diz: a unção que eu recebi dele, a presença do Espírito que eu recebi, ela fica em mim. Aonde eu for, essa unção está comigo. Esse poder está comigo. Essa graça está comigo.
Eu posso até, por causa da minha alma não renovada, me desligar e não perceber. E não estar sensível. Porque existe uma sintonia. Os estudiosos falam até de sintonia fina. Ondas de rádio estão passando por aqui. Se você pegar um receptor, um rádio FM e levar ele até as ondas 98.1, você vai ouvir o irmão Carlos fazendo agora o programa Luz Divina. Está passando aqui. O que é que nós não estamos ouvindo? Não temos um receptor adequado. O que é a unção? A unção, irmãos, é essa recepção que nós precisamos estar ligados com Deus. No momento da decisão, no momento que temos que decidir alguma coisa sobre o que fazer. Eu fico conversando com os jovens e eu digo, no momento de casar, você tem que estar bem afinado com essa sintonia. Para saber se vai casar com essa pessoa ou não. Deus pode te ajudar. Não é Deus que vai dizer, case com ela, não case com ela, case com aquela, não. Mas Ele pode te ajudar. Te aconselhar. Para quê? Para que no futuro você não venha a padecer. Para que no futuro você não venha a ter problemas. Então essa sintonia fina que você... Olá pessoal, tudo bem? Aqui estamos direto. Essa sintonia que você tem que buscar no Senhor. A unção está aí dentro, o poder está aí dentro, a virtude está aí dentro, mas às vezes não está sintonizado. E muito ruído, muitas vozes, muita confusão. E quero dizer uma coisa para você, irmãos: Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Sabia que o nosso Deus não é Deus de confusão? Não, o nosso Deus é um Deus de paz. Ele quer que a gente ande em paz. Ele quer nos guiar em paz. Isaías capítulo 27 diz que o Senhor conservará em perfeita paz aquele cuja mente está totalmente nele. Se nós conseguirmos colocar os nossos pensamentos, se nós conseguirmos colocar a nossa confiança 100% em Deus, Isaías diz que o Senhor vai nos conservar em perfeita paz. O que é isso? As coisas desse mundo não vai tirar a paz de dentro de nós. Nenhuma pessoa vai conseguir roubar a nossa paz. Não importa de que inferno essa pessoa venha, ou qual demônio esteja usando ela. Você vai permanecer em paz. Não vai deixar roubar a sua paz por nada. Tem um corinho que diz assim: a paz que Cristo me deu, o mundo não pode tirar. A paz que Cristo me deu, o mundo não pode tirar. O mundo não deu, o mundo não pode tirar. E ela só muda as outras coisas. A alegria que Cristo me deu, o mundo não pode tirar. A alegria que Cristo me deu, o mundo não pode tirar. O mundo não deu, o mundo não pode tirar. E às vezes a gente deixa a nossa paz e a nossa alegria sair pela porta bem rapidinho. Proteja a sua paz, proteja a sua alegria. Assim como você protege a sua casa, assim como você protege o seu carro, proteja a sua paz e a sua alegria. Como? Se enchendo do Espírito Santo. Amém? No imperativo que Paulo fala aos Efésios: enchei-vos do Espírito. E ele vai dizer como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor do vosso coração. Sabe qual é o perfeito louvor? O perfeito louvor não é aquela pessoa que canta lindo, maravilhosa. O perfeito louvor não é aquela pessoa que toca bem, maravilhoso. O perfeito louvor é o que sai do coração. Sabia? Jesus em João 4, ele fala para uma mulher samaritana, ele diz assim: olha, Deus está procurando verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, diga: Deus achou. Esse adorador sou eu. Amém? Temos que aprender a adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso é com tudo que nós somos.
Seca tudo que nós temos, onde nada mais importa, só o Senhor. Aquele problema que está roubando a tua paz, aquela situação que está tirando você do controle espiritual, não vai permanecer. Porque você maximizou Deus, você mirou em Deus, você fitou os seus olhos em Deus e nada mais tira a sua atenção. Sabe quando você está ligado numa coisa que as pessoas pensam que você está olhando para elas, mas você não está? As pessoas falam e você... Opa, tudo bom? Não, você está ligado em algo. Irmãos, nós precisamos nos ligar em Deus. E eu creio que esses 40 dias de jejum e oração vai fazer com que a gente fique mais ligado em Deus. Amém? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Não é pesado ser testemunha, não dói ser testemunha, não é difícil. É somente estar cheio do Espírito. É somente estar cheio da palavra. Porque quando você está cheio do Espírito, quando você está cheio da palavra e a situação chega, você sabe o que fazer. Agora, quando você não está cheio da palavra, quando você não está cheio do Espírito e a situação chega, você se desespera. Começa a se mexer para um lado e para o outro. E sabe o que é que acontece? Se machuca. Só faz se machucar. Ou a gente decide confiar em Deus, ou então nós não vamos além. Vamos ficar somente nos nossos limites. Mas quem aqui vai além? Aleluia. Louvado seja Deus. Diga, eu vou além. Aleluia. Amém? Como é que eu vou conseguir isso, pastor? Confiando em Deus, se enchendo de Deus, recebendo a virtude de Deus. E isso tudo é pela fé. Simplesmente recebe, né? Simplesmente recebe. Como você recebe de uma outra pessoa, você tem que aprender a receber de Deus. Amém? Quando eu estava querendo me exercitar, eu ia lá para a Academia Nova Geração de Tagino. Eu dizia, agora eu quero isso, isso e isso. Aí ele, vamos fazer um plano. Começava a medir. Depois que medir aquilo tudinho aí, pronto. Agora vai fazer 3 sessões dessa, 3 sessões daquela, 3 sessões daquela. Estou comendo muito pão, muito macarrão. Ele vai diminuir o pão, vai comer um pouco agora, botar mais frutas, vai botar um germe de trigo, fazer uma vitamina de manhã. Aí, tá certo. Aí ia comprar. Às vezes dura só 3 meses, é uma pena, né? E depois você para. Mas irmão, sabia que funciona? Quando você segue a instrução de quem entende, funciona. Quando você seguir a instrução de Deus para a sua vida também vai funcionar. Então não reclama porque não está funcionando. Amém? Às vezes a gente fica reclamando porque não está funcionando, mas não estamos seguindo a instrução, não estamos seguindo o conselho, estamos querendo, mas do nosso jeito. Não serve. Diga, tem que malhar. Diga, tem que suar. Diga, tem que mudar. Amém? Se permanecer fazendo as mesmas coisas é loucura. Querer coisas diferentes. Amém? Nós só vamos ter coisas diferentes se aprendermos a fazer coisas diferentes. Porque toda escolha tem uma consequência. Amém? Então que nós possamos, durante esses 40 dias, vai do dia 20 de agosto até o dia 28 de setembro. No nosso site, a cada 2 horas vai estar saindo como é o jejum, pode jejuar, separar um tempo, tem que ser naquela mesma hora. Então, se você não pode durante o dia, porque está muito atarefado, separa à noite. 20 minutos você faz. Eu estava vendo, o tempo de gravação é em torno de 8 minutos. 2 minutos de uma introdução, mais 3 minutos de como é o jejum e mais 3 minutos de leitura daquele dia. Os motivos de oração por você e os motivos de oração pelas pessoas. Talvez você não tenha o livro, mas se você ficar sintonizado no nosso site, ouvindo a nossa web rádio, vai chegar lá, jejum 40 dias. Aí vai exatamente ler o livro, do jeito que está no livro. É assim a introdução.
Defina o seu tipo de jejum. Nem todos podem fazer um jejum completo e ficar 40 dias sem comer. Alguns farão apenas uma refeição por dia. Outros vão se abster de uma refeição diária. Alguns farão a dieta de Daniel, legumes e verduras. Outros se absterão de guloseimas, e etc. Há pessoas que criticam o fato de algumas deixarem de comer certo tipo de alimento, dizendo que isso não é o jejum bíblico. Realmente, o jejum bíblico é deixar de comer por um determinado tempo para concentrar o tempo e a atenção nas coisas de Deus. Porém, o fato de tirar algum tipo de alimento cria uma atmosfera de separação de um tempo para Deus, o que é muito importante. Pois o que mais vale é a oração e o desejo de ver nossa nação transformada pelo Senhor. Eu tenho recomendado o jejum da televisão. Que nestes 40 dias o povo não ligue a televisão e utilize esse tempo para orar e ter comunhão com sua família. Tem gente já pensando, eita, a novela tá boa. É exatamente essa parte que você vai perder. Amém? Por quê? Você está sacrificando algo que você gosta para se dedicar à oração. E é um tempo, irmãos, diga, é um tempo. Amém? E nós temos que aprender a abrir mão de determinadas coisas que não estão nos ajudando. Eu tenho certeza, a novela está mais te atrapalhando do que te ajudando. Mesmo que você se empolgue naquela hora, olha, ninguém fale comigo. Agora não, depois. Vai menino pra lá, vai lá menino. Eita, não é hoje não, só amanhã. Eu vou ter que esperar. Os melhores momentos. Amém? Se desliga um pouco, irmãos, dessas coisas. Se liga em Deus. Você vai ver como a sua espiritualidade vai voltar novamente. Amém? Vontade de crescer em Deus. Vontade de se congregar, de aprender a palavra de Deus. Orar de madrugada. Estamos precisando disso. Amém? Estamos precisando de um reavivamento. Estamos precisando verdadeiramente de colocar Deus e o seu reino em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Então quero convidar a igreja. Amém? É um convite, não é obrigado. Amém? A se envolver nesses 40 dias de jejum e oração. Separar um tempo para Deus. Você é que vai definir o seu tipo de jejum. Você é que vai definir qual é a alimentação que você vai abrir mão. Mas para crescer no conhecimento da palavra de Deus. Amém? E eu louvo a Deus pela vida daqueles que vão estar envolvidos. Que vão estar buscando, crescendo. Amém? Esse é o meu desejo. Que nós possamos verdadeiramente crescer como igreja. Crescer como família. Crescer no amor e na prática da palavra. Porque se nós fizermos isso, irmãos, o Senhor vai nos abençoar ricamente. Amém? Ele vai nos livrar dos nossos inimigos. Ele vai abençoar o nosso pão, abençoar a nossa água, tirar para longe de nós as enfermidades. Ele vai fazer com que a gente cumpra o nosso propósito e o nosso chamamento e a nossa vocação. Em nome de Jesus. Esse é o meu desejo. Amém? E eu creio que nós vamos ter um bom momento na presença do Senhor. Amém? Todos os ministros da igreja, os pastores aqui que nos auxiliam, receberam o livro, vão estar também fazendo. Amém? E as pessoas também que adquiriram o livro. Se você não tem o livro, você pode entrar no site www.jejum40dias.com.br e pedir que eles enviem para você. Tá certo? Eu pensei que 30 livros era muito. No instante vendeu rapidinho. Mas no próximo ano, quem sabe, crescendo mais a igreja, a gente compra 50, né? E louvado seja o nome do Senhor, pela sua fidelidade e pelo seu amor. Amém? Aleluia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua fidelidade, pela tua palavra. Eu te agradeço pela palavra que vem do teu coração, Senhor, que toca o nosso coração. Muito obrigado pela palavra ungida. Muito obrigado por esse tempo de jejum e oração, por esse tempo de crescimento. Graças te dou, Senhor, pelo toque do teu Espírito. A tua palavra diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, Judéia, até os confins da terra. E eu te agradeço em nome de Jesus,
por esta virtude se multiplicando na vida dos irmãos e das irmãs, no nome de Jesus, amém. Queria saber se tem alguém que ainda não fez Jesus como Senhor da sua vida e quer fazer nessa noite. Nós temos conselheiros aqui que vão te ajudar, amém. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, estava afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar nesta noite? Tem alguém que já é nascido de novo, mas ainda não foi batizado no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e gostaria nesta noite de receber o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo? Aleluia. Tem alguém com alguma dor no seu corpo físico, que é oração para a cura? Faz parte também da igreja. Cura divina, amém, para o corpo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Queria que você desse a mão à pessoa que está do teu lado agora. Aleluia. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O objetivo do poder é você dar testemunho com força, com vitalidade. Amém? Queria que você fechasse seus olhos agora. Abre teu coração para Deus. Existe uma unção nesse lugar. Existe um poder, uma graça neste lugar. Pai, eu te peço em nome de Jesus, cada irmão, cada irmã, que o Senhor venha vivificar esta palavra no coração de cada um, Senhor. Obrigado pelo teu poder. Obrigado pela tua graça. Nós te louvamos e te agradecemos. E eu te agradeço, Senhor, pelo teu poder restaurador. Uma semana abençoada. Eles crescendo na graça, na comunhão, Senhor. Crescendo no conhecimento da tua palavra. Sendo ousados em praticar. Sendo praticantes verdadeiramente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Nós vamos louvar com essa música, amém? Eu queria que a igreja também levantasse suas mãos, fechasse seus olhos e louvasse com esse cântico. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas.